Quero começar esta palestra de forma direta, sem rodeios, porque a confusão em torno desse tema não é apenas teórica. Ela tem produzido danos clínicos reais, sofrimento prolongado e impasses graves no trabalho analítico. A psicanálise não é uma técnica neutra de escuta que possa ser encaixada, adaptada ou subordinada a qualquer sistema de crenças, valores morais ou doutrinas religiosas. A psicanálise é sustentada por uma ética própria, específica, rigorosamente formulada ao longo de sua história, e essa ética é estruturalmente incompatível com a ética religiosa. Não estou falando aqui de opinião pessoal, de posicionamento ideológico ou de disputa entre campos de saber. Não se trata de ser a favor ou contra a religião. Trata-se do fundamento mesmo da clínica psicanalítica, tal como ela foi inaugurada por Freud e posteriormente formalizada por Lacan. Freud nunca apresentou a psicanálise como uma prática conciliável com sistemas morais ou religiosos. Ao contrário, ele foi explícito ao afirmar que a psicanálise não é Weltanschauung. Não é uma visão de mundo que orienta o sujeito sobre como viver, o que escolher ou o que considerar certo ou errado. A psicanálise não oferece um ideal de vida, ela oferece um espaço de escuta onde o sujeito pode se confrontar com aquilo que o divide. Lacan radicaliza essa posição ao afirmar que a psicanálise não se organiza em torno do bem, da adaptação ou da normalização, mas em torno do desejo. E desejo, na psicanálise, não é sinônimo de vontade consciente, muito menos de virtude moral. Desejo é aquilo que insiste, que retorna, que escapa às tentativas de controle do eu e às normas sociais ou religiosas. É por isso que, quando se fala em psicanálise cristã, o que está em jogo não é apenas um erro conceitual ou uma imprecisão terminológica. O que está em jogo é algo muito mais grave: a substituição da ética da psicanálise por uma ética da moral, da obediência e da salvação. Onde a psicanálise sustenta a pergunta, a moral religiosa oferece resposta. Onde a psicanálise sustenta a falta, a religião oferece sentido. Onde a psicanálise escuta o conflito, a ética religiosa tende a propor correção, alinhamento ou renúncia. Essa substituição não é neutra. Ela altera radicalmente o lugar do analista, o estatuto da fala do analisando e o próprio objetivo do tratamento. A clínica deixa de ser um espaço de elaboração do desejo e passa a funcionar como um dispositivo de normalização moral ou de direção de consciência, exatamente aquilo de que Freud tentou se afastar ao fundar a psicanálise. Portanto, quando afirmo que a ética da psicanálise é incompatível com a ética religiosa, não estou fazendo um juízo de valor sobre a fé. Estou apontando uma incompatibilidade estrutural. Misturar essas duas éticas não amplia a clínica, a esvazia. E é a partir dessa constatação que precisamos avançar se quisermos preservar a psicanálise como prática clínica responsável e eticamente rigorosa. Duas éticas, dois fundamentos. Quando falamos em ética religiosa, especialmente a ética cristã, estamos falando de uma estrutura muito bem definida, organizada a partir de pilares que não são
secundários, mas constitutivos. A ética religiosa se sustenta na ideia de que existe uma verdade revelada, anterior ao sujeito, que não se produz na experiência, mas que é recebida. Essa verdade não se discute, não se constrói, não se interpreta livremente. Ela se obedece. A partir dessa verdade revelada, estabelece-se uma distinção clara entre bem e mal. O sujeito é constantemente convocado a alinhar seus pensamentos, afetos e desejos a um ideal moral que já está dado. A ética religiosa não interroga o desejo, ela o julga. Este julgamento se ancora em uma lei transcendental, uma lei que não nasce da relação entre sujeitos, mas que se apresenta como superior, absoluta e inquestionável. O sofrimento, nesse contexto, tende a ser lido como consequência de desvio, falha moral ou prova espiritual. Por fim, essa ética se sustenta na promessa de redenção, cura ou salvação. Há sempre uma expectativa de reconciliação final com Deus, com a lei, com o ideal. Mesmo o sofrimento encontra sentido nessa promessa. Já a ética da psicanálise se organiza de forma radicalmente distinta. Na psicanálise não há verdade revelada. A verdade não é algo que se recebe, ela é algo que se produz na fala, de maneira parcial, fragmentada e sempre atravessada pelo equívoco. O inconsciente não revela uma verdade última, ele produz efeitos de verdade. Não há tampouco um bem universal que oriente a clínica. A psicanálise não trabalha com ideais de vida boa, saudável ou correta. O que é bom para um sujeito pode ser mortífero para outro. Por isso, qualquer tentativa de normalização moral viola a ética analítica. Também não há na psicanálise uma lei transcendental que oriente o tratamento. A lei que interessa a psicanálise é a lei da linguagem, a constatação de que o sujeito é dividido, faltante, atravessado por significantes que ele não domina. Não se trata de obedecer a uma lei superior, mas de reconhecer os efeitos da lei simbólica sobre o desejo. E, sobretudo, não é promessa de felicidade, cura ou salvação. Freud foi extremamente claro ao afirmar que a psicanálise não promete tornar o sujeito feliz, mas torná-lo capaz de suportar melhor o mal-estar inerente à condição humana. Freud também é explícito ao afirmar que a psicanálise não é uma Weltanschauung, isto é, não é uma visão de mundo normativa. A psicanálise não oferece respostas prontas sobre como viver, como amar, como desejar ou como escolher. Ela não se propõe a orientar o sujeito em direção a um ideal. O que a psicanálise sustenta é um espaço onde o sujeito possa se confrontar com aquilo que o divide, com aquilo que retorna apesar de suas tentativas de controle, com aquilo que insiste sob a forma de sintoma. Por isso, enquanto a ética religiosa responde à pergunta como devo viver, a ética da psicanálise sustenta uma interrogação muito mais incômoda e sem garantias. De que desejo se trata? Essa pergunta não busca uma resposta correta. Ela não busca alinhamento moral. Ela não busca salvação. Ela busca implicação subjetiva. E essa diferença não é apenas teórica ou abstrata. Ela atravessa toda a clínica. Ela determina o lugar do analista, o estatuto da fala, do analisando e o próprio sentido do trabalho analítico. A lei religiosa e a lei do desejo. Na ética religiosa, a lei ocupa um lugar central e organizador. Ela não apenas orienta a vida,
ela regula, normaliza e julga. Existe um código que antecede o sujeito e ao qual ele é convocado a se submeter. Nesse enquadramento, o desejo raramente é escutado como algo a ser compreendido. Ele aparece, na maioria das vezes, como algo suspeito, perigoso, desordenado, algo que precisa ser domado, alinhado ou, em muitos casos, renunciado. O desejo, nesse campo, tende a ser interpretado como tentação, falha ou ameaça à ordem moral. O sujeito é convocado a vigiar seus pensamentos, afetos e impulsos. O conflito psíquico deixa de ser interrogado e passa a ser avaliado moralmente. Não é por acaso que, nesse registro, o sofrimento costuma ser lido como falha moral, desvio de conduta, fraqueza espiritual ou prova enviada por Deus. A dor ganha um sentido prévio. Ela já vem explicada. O sujeito sofre, mas sofre por um motivo maior. E é justamente aí que a escuta se fecha. Na psicanálise, o ponto de partida é radicalmente outro. O sujeito não sofre porque falhou moralmente. O sujeito sofre porque é dividido pela linguagem. Essa é uma afirmação central da psicanálise. O sujeito não coincide consigo mesmo. Ele não é transparente para si. Ele diz mais do que sabe, deseja mais do que admite, repete mais do que gostaria. O sofrimento não é sinal de pecado, mas efeito dessa divisão estrutural. O desejo na psicanálise não é um erro a ser corrigido, nem uma inclinação a ser purificada. Ele é estruturalmente faltoso, inconsciente e muitas vezes profundamente incompatível com os ideais conscientes do próprio sujeito. É por isso que o desejo incomoda, angustia e desorganiza. Lacan é preciso quando afirma no Seminário 7, A Ética da Psicanálise, que a ética analítica não é a ética do bem, mas a ética do desejo. Isso significa que a psicanálise não se orienta por ideais de virtude, correção ou normalidade. Ela se orienta pela pergunta sobre o desejo e seus impasses. É fundamental esclarecer, isso não significa legitimar qualquer ato, qualquer gozo ou qualquer forma de violência. A ética do desejo não é uma ética do vale tudo. Ela é justamente uma ética que se recusa a encobrir o sofrimento com moralizações. Sustentar a ética do desejo significa recusar transformar a clínica em tribunal. Significa recusar julgar o sujeito a partir de categorias morais prévias. Significa sustentar a escuta mesmo quando o que aparece é desconfortável, contraditório ou socialmente inaceitável. Por isso, onde a ética religiosa pergunta, isso é permitido? A ética analítica pergunta, o que se repete? O que retorna apesar das proibições? Qual é o preço desse sintoma? Essas perguntas não buscam absolver nem condenar. Elas buscam localizar o sujeito em sua própria história, em sua repetição e em seu modo singular de sofrer. É nesse deslocamento da lei moral para a lei do desejo que a psicanálise se afirma como prática clínica e ética radicalmente distinta da ética religiosa. O lugar do outro, Deus e o inconsciente. Na ética religiosa, Deus ocupa de maneira clara o lugar do grande outro. Ele é aquele que vê, que sabe, que julga, que orienta e que garante o sentido último da existência. Nada escapa a esse olhar. Mesmo o sofrimento encontra aí uma justificativa. Ele não é absurdo, não é sem razão, não é sem finalidade. Sofre-se porque há um plano, um propósito, uma pedagogia divina. Nesse registro, o sujeito nunca está verdadeiramente só. Há sempre um outro que observa, avalia, em última instância, sabe mais do que o próprio sujeito sobre sua vida, seus desejos e seu destino. Na psicanálise, esse lugar é radicalmente esvaziado.
Não há um outro que garanta o sentido. Não há um saber supremo que organize o sofrimento. Não há uma instância que assegure que tudo acontece por um motivo. O inconsciente não ocupa o lugar de Deus. E isso é um ponto absolutamente central. O inconsciente não é bom, não é justo, não é pedagógico, não quer salvar ninguém. O inconsciente insiste, ele repete, ele retorna. Ele se manifesta nos lapsos, nos sonhos, nos sintomas, nos atos vários, não para ensinar uma lição moral, mas para mostrar que o sujeito não é senhor de si. Lacan é muito preciso ao afirmar que o inconsciente não é um reservatório de verdades profundas escondidas no interior do sujeito, como se fosse um cofre de sabedoria, esperando para ser aberto. O inconsciente é uma estrutura de linguagem. Ele fala onde o sujeito tropeça, onde falha, onde diz mais do que gostaria. Não há intenção benéfica no inconsciente, há funcionamento. Quando se introduz uma ética religiosa na clínica, algo se desloca perigosamente. O analista corre o risco, muitas vezes sem perceber, de ocupar o lugar desse outro suposto saber, aquele que sabe o que é certo, o que é errado, o que Deus quer, o que o sujeito deveria desejar, escolher ou abandonar. Nesse ponto, a escuta deixa de ser analítica. O analista deixa de sustentar a falta de saber e passa a encarnar um saber moral. Ele deixa de escutar o inconsciente e passa a orientar a consciência. O que deveria ser interrogado passa a ser corrigido. É exatamente aqui que a análise se transforma em direção de consciência, prática da qual Freud deliberadamente se afastou ao fundar a psicanálise. Freud não queria formar sujeitos obedientes, moralmente ajustados ou alinhados a um ideal. Ele queria escutar aquilo que escapa ao ideal. Quando o analista ocupa o lugar do outro que sabe, o sujeito deixa de falar livremente. Ele passa a falar para agradar, para se justificar, para se defender ou para obter aprovação. A transferência se contamina pela moral, o desejo se cala. A clínica psicanalítica só se sustenta quando o analista não ocupa o lugar de Deus, não ocupa o lugar da lei moral, não ocupa o lugar do sentido. Seu lugar é o da falta, do não saber, do ponto de interrogação. É justamente por isso que a psicanálise pode ser tão desconfortável. Ela não consola, ela não promete, ela não garante que tudo fará sentido no final. Mas é também por isso que ela preserva algo fundamental, a possibilidade de o sujeito se confrontar com o que o atravessa sem ser julgado, guiado ou redimido. Quando esse lugar do outro não é esvaziado, não há análise, há doutrinação. A neutralidade analítica, tal como formulada por Freud e radicalizada por Lacan, é frequentemente mal compreendida, inclusive dentro do próprio campo clínico. Costuma-se confundi-la com frieza, omissão ética ou indiferença diante do sofrimento, nada mais distante da psicanálise. Neutralidade analítica não é ausência de ética. Ela é, ao contrário, uma posição ética rigorosa. Freud, ao se afastar das práticas de direção de consciência, comuns tanto na medicina moral da época quanto na tradição religiosa, afirma que o analista não deve ocupar o lugar daquele que sabe o que é certo para o outro. Em Recomendações aos Médicos que exercem a psicanálise, de 1912, ele é claro: o analista deve suspender seus juízos morais, ideológicos e pessoais para que algo do inconsciente possa emergir. Neutralidade, portanto, não significa neutralizar o sujeito, significa não colonizar o desejo do analisando
com valores externos à sua própria estrutura psíquica. Quando a fé, a moral religiosa ou uma ideologia atravessam a escuta clínica, algo se rompe. O espaço analítico deixa de ser um lugar de elaboração e se transforma num espaço de correção. Aquilo que deveria ser interrogado passa a ser interditado. Aquilo que deveria ser dito passa a ser silenciado antes mesmo de ganhar palavras. É nesse ponto que Lacan faz uma crítica contundente à clínica, que se ancora em ideais do bem. Para ele, toda vez que o analista se coloca como representante de um bem maior, seja Deus, a moral, a família, a normalidade ou a saúde ideal, ele abandona a ética da psicanálise e passa a operar como um agente de normatização. A ética da psicanálise não é a ética do bem-estar, é a ética do desejo. Desejo aqui não no sentido romântico ou moralizado, mas como aquilo que insiste, que retorna, que se manifesta nos sintomas, nos lapsos, nas repetições que fazem o sujeito sofrer. O desejo não é puro, não é elevado, não é necessariamente bom. Ele é ambíguo, contraditório e muitas vezes perturbador. É justamente por isso que a neutralidade é necessária. Na clínica, os efeitos da moralização aparecem de forma direta e, por vezes, violenta. Pacientes que interrompem a própria fala dizendo isso é pecado, isso não deveria passar pela minha cabeça, isso não pode ser analisado. Essas frases não surgem do nada, elas revelam a presença de um outro moral internalizado que vigia, censura e pune. Quando o analista reforça esse outro, ainda que de forma sutil, ele se torna cúmplice da repressão, não do trabalho analítico. Winnicott, ao falar da importância de um ambiente suficientemente bom, aponta que o sujeito só pode entrar em contato com aspectos mais primitivos de si quando não se sente julgado ou corrigido. Bion, ao formular a ideia de capacidade negativa, insiste na necessidade de o analista sustentar o não saber, tolerar a ambiguidade e não se apressar em dar sentido ou direção. Já Foucault, ao analisar as práticas de confissão, mostra como a moral religiosa e médica historicamente se uniram para produzir sujeitos culpados, dóceis e normatizados. A psicanálise, quando se mantém fiel à sua ética, opera na contramão desse dispositivo. Ela não absolve, não condena, não prescreve condutas. Ela escuta. Quando a moral entra, o desejo sai. Quando o analista sabe demais, o sujeito cala. Quando o bem se impõe, o inconsciente se retrai. A neutralidade analítica é, portanto, um ato ético de grande responsabilidade. Ela exige do analista um trabalho constante sobre si mesmo, sobre suas crenças, suas convicções e suas identificações. Não para eliminá-las, isso seria impossível, mas para que não ocupem o lugar do outro na clínica. Porque a análise não é um espaço para formar sujeitos corretos, é um espaço para que o sujeito possa, finalmente, falar sem pedir permissão. As vinhetas clínicas revelam de forma condensada aquilo que a teoria muitas vezes demora a mostrar, os efeitos concretos da confusão entre clínica, moral e salvação. No primeiro caso, a paciente chegava marcada por um discurso já pronto. Eu já sei o que é certo. Essa frase, à primeira vista, soa como sinal de maturidade moral. Na clínica, porém, ela funciona como fechamento, quando o sujeito já sabe o que é certo,
Não há pergunta possível, há apenas obediência ou culpa. O conflito não estava no desconhecimento. Ela não dizia, não sei o que fazer, dizia, eu sei, mas continuo desejando o errado. Aqui aparece um ponto central da psicanálise. O desejo não se submete à moral, ele não desaparece porque foi proibido, condenado ou nomeado como pecado. Ao contrário, quanto mais moralizado, mais retorna sob a forma de sintoma, angústia ou repetição. O sofrimento dessa paciente não diminuía porque o desejo permanecia interditado. O que crescia era a culpa. Culpa por desejar, culpa por falhar, culpa por não corresponder ao ideal do outro, seja ele Deus, a religião ou o terapeuta que falava em nome desses valores. Durante muito tempo, a pergunta que organizava sua fala era: como eu paro com isso? Essa pergunta é típica de uma clínica moralizante. Ela parte da suposição de que o desejo é um erro a ser eliminado. O sujeito se coloca como alguém que precisa ser corrigido, ajustado, purificado. O trabalho analítico só pode começar quando essa pergunta se desloca para outra. O que esse desejo diz de mim? Esse deslocamento não é pequeno, ele marca a passagem da tentativa de controle para a possibilidade de escuta. O desejo deixa de ser tratado como inimigo e passa a ser interrogado como formação do inconsciente, não para ser realizado a qualquer custo, mas para ser simbolizado e compreendido em sua função, em sua história, em suas amarrações. Freud já apontava que o sintoma é uma solução de compromisso. Algo do desejo encontra uma via possível, ainda que custosa. Eliminar os sintomas sem escutar o desejo que o sustenta é apenas deslocar o problema. No segundo caso, o paciente trazia uma promessa. Meu terapeuta dizia que Deus ia me curar. Aqui o lugar do terapeuta se confunde perigosamente com o lugar do outro absoluto. A promessa de cura vinda de Deus não convoca o sujeito à implicação. Ela o coloca na posição de espera. Espera pela intervenção externa, pela graça, pelo milagre, pela resolução que virá de fora. O que havia ali não era cura, era adiamento da responsabilidade subjetiva. Na psicanálise, não há promessa de salvação, não há garantia de felicidade, não há instância superior que assegure sentido ao sofrimento. O inconsciente não redime ninguém, ele apenas insiste. Quando o terapeuta promete cura em nome de Deus, ele retira do sujeito algo fundamental, a possibilidade de responder por sua própria posição diante do que o faz sofrer. O sujeito passa a sofrer apesar de si, esperando que algo externo o resolva. Lacan é contundente ao afirmar que o analista não deve se colocar como aquele que sabe o que é melhor para o outro. Quando isso acontece, o tratamento desliza para uma pedagogia moral ou para uma prática de sugestão, exatamente o que Freud se esforçou para abandonar.